Câmara de combustão é o nome dado à parte do motor responsável por realizar trabalho, convertendo energia química proveniente do combustível em energia térmica e, posteriormente, em energia cinética, movimento. Um motor é uma máquina térmica de ciclo termodinâmico, mais conhecido por ciclo Otto. O motor ciclo Otto, desenvolvido por Nikola Otto, consiste em 4 tempos: admissão, compressão, expansão e escape. No primeiro tempo do motor, ele irá admitir ar e combustível, realizando uma mistura estequiométrica que tende à perfeição, mas ela nunca será perfeita, para que a queima seja eficiente. Esse dimensionamento é feito pelo módulo de injeção eletrônica, nos veículos mais novos. Nos veículos mais antigos, o dimensionamento ar-combustível é feito pelo carburador. No tempo da compressão, com a volta no eixo da árvore de manivelas, o pistão irá comprimir a mistura ar-combustível, aumentando a pressão interna dentro da câmara de combustão. Na expansão, a vela irá lançar uma centelha dentro da câmara, que fará com que a mistura seja inflamada e seja detonada. As peças internas do motor não sofrem danos, pois tudo acontece em um sistema fechado, sem que haja troca de calor com o ambiente. Sendo assim, uma transformação adiabática. Após a expansão, o pistão é lançado violentamente ao seu PMI, ponto morto inferior, gerando trabalho. Restam agora os gases provenientes da queima do combustível, que devem ser expelidos pelo coletor de escape com o movimento de subida do pistão, para que seja possível iniciar um novo ciclo. Nos motores ciclo diesel, desenvolvidos por Rudolf Diesel, o princípio de 4 tempos é o mesmo, diferindo apenas em 2 aspectos. No ciclo diesel, no tempo da admissão, apenas ar é admitido. E no tempo da compressão, não há necessidade de uma vela, pois o combustível injetado na câmara se inflama com a temperatura elevada do ar que já está presente dentro da câmara de combustão. As principais partes de um motor são cabeçote, onde temos as válvulas e o comando de válvulas em alguns modelos de motores, o bloco do motor, responsável por abrigar os pistões e camisas de cilindro e todos os periféricos, como bomba d'água e resfriador de óleo, e o cárter de óleo, que fecha a parte de baixo do motor, mantendo o sistema isolado e seguro. A particularidade de nossa câmara de combustão está no modelo de arrefecimento. Além da água que percorre a galeria interna do bloco do motor para resfriá-lo, um sistema adicional de injeção irá injetar água sobre alta pressão dentro da câmara de combustão, momentos antes da pré-ignição, resfriando o sistema e melhorando significativamente a queima do etanol. A água deve ser dimensionada pelo módulo secundário de injeção, para que não ocorra um calço hidráulico no motor. Um reservatório de 5 litros de água resultará em uma autonomia de aproximadamente 3.000 km percorridos. O sistema de injeção de água não irá gerar danos ao motor, como oxidação, pois, por se tratar de uma transformação adiabática, não terá tempo de trocar calor com os componentes internos do motor. Agora, comentando sobre os materiais que serão utilizados nessa câmara de combustão, a liga utilizada para o virabrequim, que é essa peça grande aqui, é de aço forjado. Para o bloco do motor, teremos uma liga de aço e silício. Para o cabeçote, teremos uma superliga de alumínio e magnésio. Para o comando de válvulas, uma liga de aço polido. Para a biela, será utilizada uma liga de magnésio e titânio, e para a cabeça do pistão será utilizado o alumínio. As válvulas serão em níquel liga VAT80A e o pino do pistão será de titânio. O cárter de óleo será de plástico reforçado e termicamente tratado, para diminuir consideravelmente o peso do motor e torná-lo ainda mais eficiente. O sistema de injeção de água no momento anterior à pré-ignição existe desde a Segunda Guerra Mundial, utilizada nos aviões caça. Atualmente, a Bosch e a BMW utilizam um sistema de injeção de água, porém com algumas particularidades. A Bosch utiliza gasolina e a BMW lança água diretamente no coletor de admissão.
Como a água é formada por hidrogênio e oxigênio, elementos que combinados com o etanol farão com que a explosão seja mais eficiente e limpa, o resultado da combustão será, em sua maior parte, oxigênio lançado no meio ambiente. Cálculos câmara de combustão. Um motor a combustão opera com o ciclo Otto, 4 tempos, tem um cilindro de 495 ml de volume útil. A taxa de compressão de funcionamento é de 10 por 1 e o combustível utilizado é o etanol, C2H6O. A temperatura de ignição desse combustível é de 363 graus Celsius e a densidade do etanol é de 0,789 gramas por ml. E o seu poder calorífico é de 4.970,7 kcal. Através de cálculos realizados, a massa e o volume do combustível injetado no cilindro foi de 0,17802 gramas de álcool de admissão e o volume foi de 0,22562 ml. Também foi feito o cálculo para a pressão da mistura do ar combustível após a admissão se a mistura estiver a 23 graus Celsius. Lembrando que o ar ele é 16% oxigênio mais outros gases. A pressão foi de 17,5 megapascal. O cálculo da pressão da mistura ar combustível após a compressão, se a mistura atingir a temperatura de ignição, deu como resultado 375,4 megapascais de pressão. Também foi realizado o cálculo após a ignição e a temperatura durante a combustão atinge 853 graus Celsius. Para determinar isso, foi usado um cálculo para saber a pressão, levando em conta a temperatura, que deu como resultado 664,6 megapascais. Após a ignição, a temperatura durante a combustão atinge 853 graus Celsius. Foi determinada a nova pressão nesse intervalo de tempo, em que há uma transformação isocórica, que também é conhecida como uma transformação isovolumétrica, que é uma transformação termodinâmica que ocorre o volume constante no sistema fechado. O seu resultado foi de 664,6 megapascais. O trabalho realizado pelo pistão em seu curso de expansão adiabático, se a temperatura dos gases queimados cai de 853 graus Celsius para 123 graus Celsius, considerando os gases produzidos pela queima como gás ideal, deu um trabalho de 31992,71076 joules. E o trabalho do ciclo termodinâmico, se a compressão adiabática inicial do pistão, que recebeu 213 joules, deu um trabalho de 31779,71076 joules. Já a quantidade de calor que a queima do combustível fornece em cada ciclo termodinâmico de cada cilindro deu 1,12156 kcal por ciclo termodinâmico. E o rendimento desse motor por ciclo termodinâmico deu 6,824414732 de rendimento. O consumo desse motor, que é um veículo que realiza se ele estiver em 2.400 RPM e se deslocar a 60 km por hora, com cada pistão contribuindo com meia rotação e um quarto de tempo de ciclo termodinâmico, deu 16,272 litros/hora. E o consumo de combustível que um veículo com esse motor realiza se ele estiver a 1.200 RPM e se deslocar a 60 km por hora com cada pistão contribuindo com meia rotação e um quarto de tempo de ciclo termodinâmico foi igual a 0,13,5 litros.